Identidade, presença e posicionamento. Ei, vaso, aqui estão os 3 passinhos do que tu precisa nesse fim dos tempos. Ele tá voltando, o tempo é escasso. Tu tá ligado, eu não vou repetir, mas somos irmãos, eu quero te ver salvo. Vou só mais uma só pra ver tu subir. Tá na hora de assumir tua posição. Se você é vaso de honra ou não. Que zona de conforto, meu irmão. O momento agora é de guerra e joelho no chão. Então faz o seguinte, levante sua mão. Aceite Jesus como tua salvação. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Eu sou Lucas Mota, estou aqui hoje, um convidado muito especial. Mas antes eu quero te pedir desde já que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo para todos os seus amigos, aí suas listas de contatos. Pois eu creio que através desse bate-papo hoje, muitas vidas vão ser edificadas. E hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que é um amigo querido nosso, ele que é vereador, ele é pastor, ele é uma bênção de Deus. Estou aqui hoje com o vereador Ricardo Almeida. Lucas, que grande privilégio, uma satisfação minha. Agradeço a Deus, agradeço a você, Lucas Mota, aos bispos, Bruno Leonardo, Kleber de Jesus, pela oportunidade de estar aqui hoje, poder bater um papo bacana com você e com toda essa juventude do ministério. Amém, amém, vereador. Prazer nosso em receber o senhor aqui. Eu creio que através desse bate-papo aqui, vidas vão ser edificadas. Amém. Né? E eu quero começar, queria que o senhor já começasse, eu sempre falo essa frase aqui, começar do começo. Né? Eu quero que o senhor comece falando quem é o Ricardo Almeida, né? Além do vereador, pastor, mas quem é? De onde o senhor veio? Onde nasceu? Como foi a infância? Vamos começar um pouco trilhando por aí e a gente vai seguindo daqui para frente. Perfeito. Eu sou Ricardo Almeida, sou cristão, casado, pai de 3 filhos, sou soteropolitano, criado ali no João Velho de Brotas, tive uma adolescência turbulenta, conheci Jesus aos 19 anos, dentro de um centro de recuperação para dependentes químicos. A minha trajetória cristã começa a partir daí. Tive a felicidade de encontrar no meu caminho pessoas que me orientaram, que me ajudaram a ressignificar a minha vida, a reescrever a minha história, o que me traz aqui hoje, não é? É essa história de vida que eu tenho. Então, graças a Deus, durante esses 31 anos de evangelho, de serviço do reino, a gente tem um privilégio de reconhecer a boa mão do Senhor. Sirvo a Deus ali na primeira igreja batista do Brasil, uma igreja irmã do Ministério Batista Avivamento Mundial, né? Nós ali também temos um trabalho junto aos jovens, né? Para levar exatamente essa mensagem de que as drogas destroem, mas Jesus Cristo reconstrói. Jesus Cristo é aquele que está sempre disposto a nos dar uma segunda chance. Então, que esse podcast possa alcançar pessoas assim, que como eu, viveram uma adolescência sem esperança, sem expectativa, mas que um dia encontraram a luz e tiveram as suas vidas transformadas. Hoje eu estou aqui como pastor, como vereador e graças a isso, a essa mudança que eu tive quando encontrei Jesus Cristo. Amém, amém. Eu queria só que o senhor detalhasse um pouco mais. O senhor nasceu no Evangelho? Não. Não nasceu em um lar cristão? Não nasci no lar cristão. O senhor falou sobre parar em centro de recuperação, ou seja, o senhor chegou a se envolver com as drogas. E o que acabou levando o senhor, naquela época, a chegar a este ponto, esse caminho? Pois é, eu tive uma vida arrumada até os 7 anos de idade. Meu pai sofre um acidente muito grave e a minha família se desestrutura quando eu tinha 7 anos de idade, porque meu pai teve que ir para São Paulo. Os recursos médicos aqui em Salvador eram muito escassos, ele ficou entre a vida e a morte. E nessa ida dele para São Paulo, cada filho foi ficar em um canto. Nós somos 5. Eu sou o 4º de 5 irmãos. Então, cada filho em um lugar, isso sem pai, sem mãe, presentes. E daí a minha infância começou a ter algumas dificuldades. Eu comecei a sofrer algumas dificuldades. Aos 12 anos de idade, eu encontrei as drogas. Muito jovem, muito cedo, e até os 19 anos vivi, infelizmente, no submundo das drogas, chegando a deixar de estudar, abandonar princípios e valores que meus pais sempre ensinaram. Toda a fase da adolescência. Toda a minha adolescência. Eu costumo dizer que na minha adolescência eu não tenho uma foto de adolescente. A única foto que eu tenho já é quase com 19 anos.
porque a droga me roubou essa convivência familiar, né? Não me roubou somente saúde, não me roubou somente tempo e dinheiro, me roubou o principal, né? A relação com as pessoas. E eu fui para o centro de recuperação para me esconder. Eu fui para o centro de recuperação porque eu tinha aprontado muito, né? Então eu precisava encontrar um lugar para dar um tempo e depois voltar. Esse foi o meu plano, né? E fui forçado aí pela minha família, né, minha família com medo de represária, de eu ser preso, de acontecer alguma coisa, me levou para esse lugar e eu fui para passar 15, 20 dias, mas com uma semana eu tive um encontro com Jesus Cristo. Eu, em oração, Deus falou comigo. E eu, naquele momento, disse para ele que se a minha vida fosse transformada, eu nunca mais deixaria de servi-lo. Com 19 anos. Com 19 anos. E ali eu me converti, em 18 de abril de 1992. De lá para cá, aí saí do centro, passei o período que tinha que ficar lá, eu fui para ficar 15 dias, fiquei 9 meses. Depois eu conheci a primeira igreja, que é aqui próximo, fiquei congregando na primeira igreja e trabalhando no centro como voluntário durante a semana, dando ali, devolvendo ao centro de recuperação, né, a minha mão de obra. Sim. Como uma forma de gratidão para ajudar outros jovens. Entrou como um dependente e o encontro com Deus foi algo tão poderoso que depois de alguns meses o senhor se tornou alguém que ajudava outras pessoas. Era obreiro, virei obreiro do centro. Isso é muito Então lindo. Fiquei lá, a cada 15 dias eu vinha para casa e congregava na igreja, voltava para lá, ficava a semana toda. Como eu disse, eu tinha abandonado os estudos, voltei a estudar lá. Eu me matriculei numa escola que fica em frente ao centro de recuperação, então à noite eu ia para a escola, então de segunda a sexta estava toda a minha semana ali dedicada a servir agora aqueles jovens que chegavam naquele lugar, que talvez como eu, estavam indo ali por uma pressão familiar, ou para se esconder de algo, ou para dar um tempo, e eu mostrava para eles que o que Deus tinha era muito maior do que isso, era muito melhor. E tive o privilégio, então, de poder ajudar muita gente, porque eu também fui ajudado por muita gente. E isso que o senhor fala é algo muito lindo, porque é exatamente o que acontece quando a pessoa tem um encontro com Cristo, não é verdade? A pessoa que tem um encontro Perfeito. com Cristo, ela não consegue guardar não aquilo contém. só para ela. Né? Ela quer mostrar para o mundo que existe salvação, que existe saída. Né? Isso me lembra exatamente de um momento que Jesus ele liberta um jovem, né, que a palavra de Deus fala que estava endemoniado, gadareno. Estava lá no meio dos sepulcros e tudo aquilo. E Jesus chega, né, liberta ele, expulsa aquela legião da vida dele. E aquele jovem é liberto, é transformado após o encontro com Cristo. E naquele momento ele sai dali disposto, no mesmo instante ele já sai disposto a seguir a Jesus. Só que Jesus fala para ele assim, não, vai e conta para todos aquilo que eu fiz na sua vida. E ele sai contando aquilo para toda aquela cidade, a ponto que aquelas pessoas passam a crer em Jesus. É a questão da luz, né, Lucas? Então, quando a luz ela entra em você, você não tem como esconder mais. Ela brilha. Verdade. A luz, ela brilha. Né? As trevas é que escondem. Né? Quando alguém quer se esconder, ela vai para um lugar escuro. Quando você vem para a luz, é para ser vista. Então, a luz, quando entra na nossa vida, é para ser mostrada, é para ser percebida. E isso é inevitável. Né? O que acontece com o Gadareno, acontece com o Ricardo, aconteceu certamente com o Lucas, ainda que não seja uma história como essa, sim, mas em algum momento aconteceu de você ter esse encontro com a luz. Mesmo sendo criado em lar cristãos, muitos jovens são criados em lar cristão, mas precisam ter um momento em que é o momento deles. Isso, já não é mais porque meu pai e minha mãe me levaram. Agora é porque eu conheço, é porque eu sei que Jesus Cristo é o melhor caminho, né? Aliás, é o único caminho e é a melhor decisão. Amém, amém, verdade. E eu quero saber do senhor, o senhor hoje, né, é um vereador atuante, muito atuante na cidade, que tem feito a diferença, né? Eu mesmo acompanho pelas redes sociais, vejo, fico admirado, inclusive eu comento, né, que eu fico muito feliz em ver alguém que realmente é um homem de Deus e que está na política, né? Porque nós sabemos que é um meio que, infelizmente, acontecem muitas coisas, então é algo que alegra o nosso coração saber que tem pessoas de Deus lá para somar, para fazer a diferença, mas eu queria saber como foi que começou esse chamado para a política, porque eu sei que o senhor está lá por um chamado. Perfeito, Lucas. É uma excelente pergunta. Primeiro, assim, eu disse que eu passei pelo centro de recuperação e depois eu continuei ajudando. Então, o trabalho social sempre teve impregnado dentro de mim. Aí eu conheço Isabela, minha esposa, dentro da igreja,
uma jovenzinha que nem olhava para mim, né? E depois a gente casa. Ela é assistente social, ela passa na faculdade, faz serviço social. Então, a obra social sempre teve muito latente dentro de nós, sempre ardeu dentro de nós. Mas nessa época eu comecei a trabalhar em banco. Eu saí do centro de recuperação, trabalhei durante um período como obreiro, devolvendo ali a minha mão de obra, o meu serviço, o meu ministério, mas depois eu tive que tocar minha vida. Fui fazer faculdade e um amigo meu de infância, vendo a minha história, conhecendo a minha história, disse: eu vou dar uma oportunidade a Ricardo. Ele trabalhava na Fininvest na época. E aí ele me deu uma vaga lá, tinha uma vaga lá, e ele me chamou para fazer a seleção. Eu passei na seleção e comecei a trabalhar em banco. E fiquei 20 anos trabalhando em banco. Da Fininvest eu fui para o Banco Bradesco, do Bradesco eu fui para o Citibank, depois eu fui para o Itaú. E trabalhei durante todo esse período, Lucas, graças a Deus, e Deus sempre me abençoando, me prosperando, porque eu nunca fui demitido. Eu troquei de banco algumas vezes, mas sempre por progressão de carreira e financeira. E cheguei a trabalhar, como disse, no Citibank, que era na época o maior banco do mundo, um banco extremamente criterioso. Então, a minha trajetória passa por aí, porém, no meu coração não estava aquilo. Eu estava bem sucedido, com a carreira bacana. Quando eu decidi vir para a política, eu pedi demissão do Banco Itaú. Eu era gerente regional da área de produtos. Eu cobria 16 agências na Bahia e Sergipe. Eu trabalhava mais viajando do que dentro de Salvador. E vivia um bom momento de carreira. Sim. Quando eu tomei a decisão de pedir demissão. E a sua pergunta é: por que a política? Porque lá atrás, aquele jovenzinho que deu entrada no centro de recuperação recebeu de Deus uma palavra que ele me usaria de forma extraordinária para cumprir um propósito que ele tinha reservado para mim. Eu não sabia o que era. Eu pensava que era para ser pastor, somente. Eu hoje estou pastor também, sou pastor. Mas um determinado dia, eu já no banco, fui orar ao Senhor, dizendo para ele: Deus, eu preciso saber qual é o chamado, porque isso me inquietava, Lucas. Muitas vezes eu me pegava em casa, tem pessoas que se pegam assim, tem uma palavra de Deus para ir por um caminho, e de repente começa as coisas darem certo em outro caminho e começam a enveredar por ali. Estou ganhando dinheiro, não fazendo nada demais, não estou pecando, não estou errando, mas eu tinha uma promessa. Sim. E aí, regando essa promessa, eu falei para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me diga o que é que o Senhor tem para a minha vida. Porque a decisão que o Senhor me der direção para tomar, eu vou tomar. Inclusive se for pedir demissão do banco. Porque naquela época, se tem um chamado há 20 anos atrás, era ser pastor, ser missionário. A igreja sempre teve um olhar muito assim, distante da política. Sim. E alguns irmãos ainda alimentam isso, o que é equivocado. A gente tem que entrar na política e influenciar a política, porque só muda se a gente estiver lá para ser uma voz. Então, nesse dia eu falei para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não tinha até esse dia pensado nada de política. Eu sou filho de um carteiro com uma professora, um menino que teve uma vida conturbada. Então, pensar em política para mim era algo muito distante. Eu pensava em ser presidente do banco, eu pensava em ser pastor, eu pensava em um monte de coisa, mas política não. Mas nesse dia eu fiz essa oração: Deus, o que o Senhor falar comigo, eu vou fazer. E fui orar numa madrugada. E orando, pedi a Deus uma palavra e Deus me deu. A palavra está em 1 Crônicas 11, 1 e 2. E a Bíblia ali fala quando os anciãos se reúnem para confirmar a unção sobre Davi. Saul tinha morrido e Davi era o próximo rei. E aí os anciãos se reúnem, que são as autoridades daquela região, para dizer a Davi: agora você vai ser o rei. E aí Deus lança uma palavra no versículo 2. Tu serás chefe sobre o meu povo, serás o pastor de Israel. Deus fala isso para Davi. Aí eu fechei a Bíblia e disse: pronto, é para ser pastor, vou ter que pedir demissão do banco. Fui ao banheiro lavar o rosto para voltar e dormir. E sentei para saber de Deus como eu faria no dia seguinte para pedir demissão do banco, porque eu entendi que era para ser pastor. E o Espírito Santo naquele dia me falou: o chamado de Davi. Virou uma chave. Eu não tinha até esse dia nunca pensado em ser político. Na hora que o Espírito Santo fala ao meu coração, o chamado de Davi, eu entendi. Porque Davi ali é chamado de pastor, mas ele não é sacerdote. Davi é rei. E o ministério de Davi foi um ministério político.
Sim. Porque o rei é um político num regime de monarquia. Sim. Né? Se o regime fosse república, seria presidente. Mas era uma monarquia. Então, aí eu entendi naquele dia, poxa, Deus está me chamando para a política. Aí voltei para oração. Agora, Deus, eu preciso saber o que é que eu vou fazer. Porque meus planos foram todos aqui agora por água abaixo. Agora é um outro plano. E isso ficou muito claro para mim. Eu fui orar, conversei com minha esposa no dia seguinte e comecei a alimentar isso. Não pedi demissão, porque eu entendi que eu deveria juntar recurso, me preparar. Aí eu fazia economia, eu fui fazer administração. Conversava até antes do podcast, que para mim a administração é um curso que todo mundo tem que fazer na vida, porque ele ajuda, abre seu entendimento para muita coisa. E aí fui fazer administração, fui fazer uma especialização na UFBA e comecei a projetar a minha vida para isso. E todas as vezes que mudei de banco, por incrível que pareça, mesmo tendo sido por projeção de carreira e projeção salarial, mas eu sempre olhava que eu tinha que guardar dinheiro para o dia que Deus me falasse que era para eu ir para a política. E aconteceu que em 2013 eu pedi demissão do banco, no ano de 2013, e fui candidato à eleição em 2014. A primeira eleição eu perdi. Tive 10.876 votos e não logrei êxito. Aí veio aquilo, poxa, mas Deus falou. Se Deus falou, como é que deu errado? E aí eu venho entender uma coisa. A visão é uma fotografia do futuro. Mas para essa fotografia ser real, você precisa caminhar por uma trilha chamada processo, aprendizado, né? Deus quando leva alguém ao deserto é para provar, é para saber o que está no coração daquela pessoa. E eu tinha pedido demissão, perdi a eleição e junto com isso eu perdi tudo. Eu tinha um excelente carro, uma caminhonete muito boa, comprada, né, dentro da concessionária, minha esposa tinha um excelente carro e eu agora estava desempregado. Tinha gasto o meu dinheiro todo que eu juntei, uma vida de trabalho, porque eu gastei tudo na campanha, imaginando, vou ganhar. Deus falou, eu vou ganhar. Tudo isso o senhor fez, poderia contar, mas tudo isso com o objetivo de obedecer ao chamado que Deus fez. Perfeito. Ao senhor. O senhor falando isso me faz lembrar muito do momento que Jesus encontra Pedro. Jesus encontrou Pedro justamente frustrado, né, com a vida ali, na derrota, no chão. Assim como um dia nós somos encontrados, como um dia o senhor foi encontrado, um dia lá atrás o senhor era alguém que, se as pessoas que olhassem, diriam que não tinha jeito. Né? Se continuasse por aquele caminho, talvez, infelizmente, não estaria aqui hoje. Perfeito. Né? Mas Exatamente. ali, um encontro com Cristo mudou, transformou a vida do senhor. Jesus encontrou Pedro justamente assim, com o barco vazio. Lavando a rede. Vazia, lavando a rede, né? Ali, entregando os pontos. Né? Perdido, não tinha jeito. Mas ali Jesus chega... O barco de Pedro é cheio, né? No primeiro momento, Jesus vai lá e fala, vai lá, lança a rede, o barco vai voltar cheio, volta cheio. Só que aí, naquele momento, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tá bom, o teu barco tá cheio, enchi teu barco, mas agora eu quero dizer para você que eu tenho algo muito maior do que isso que eu acabei de fazer na tua vida. E é exatamente, eu vejo muita semelhança, né? Deus pegou, tirou o senhor de uma situação, fez crescer, prosperar, mas aí Deus chegou um momento e falou, mas agora eu tenho algo maior ainda do que isso, né? Como Deus fala na palavra dele, que os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos do que nós. É aquele negócio, me dá agora o teu Isaac. O que é que você tem na mão? O que eu tinha na mão eu dei. Passei o ano de 2015 todo com muita dificuldade, coisa que eu nunca tinha vivido. Foram 20 anos, como eu fiz carreira, com bom salário, com contas pagas, com viagens, dentro de uma normalidade de um assalariado, mas vivendo bem. E agora, meu amigo, eu com 2 filhos, como é que vai ser tomar conta de uma casa? E em muitos momentos eu me trancava no meu quarto, eu orava, mas eu nunca esqueci da promessa. Graças a Deus, eu nunca abri mão da palavra e nunca julguei o que Deus fez. Eu tinha certeza e dizia para Deus muitas vezes o que eu vou dizer aqui. Minha oração muitas vezes era, Deus, eu não sei por que não deu certo, mas o que eu sei é que eu tenho uma promessa. Eu ouvi a tua voz e eu acreditei nela. Muito e forte. Todas as decisões que eu tomei foi por ter acreditado na sua voz. E eu sei que o Senhor não vai me decepcionar. Chorava, me acabava dentro do meu quarto. E quando sentava na mesa com meus filhos para alguma refeição, eles cobravam alguma coisa, normal de criança, querer brincar, passear, viajar, como sempre fizeram. E eu dizia, filhos, a gente um dia vai rir dessa situação.
Um dia a gente vai olhar para essa situação e vai lembrar dela como águas que passaram, como está escrito no livro de Jó. Isso passou, mas por enquanto a gente vai ter que viver isso. Até que, no final desse ano, no ano de 2015, a luz volta a brilhar. E aí Deus abre uma porta onde não tinha nem janela. E as coisas começam a acontecer. 2016 vem a eleição de vereador. Eu disputo aquela eleição, tenho 7.300 votos e hoje estou aqui em 2024, no segundo mandato. Se Deus quiser, né, dando tudo certo, indo para o terceiro mandato. E somente por quê? Porque um dia aquele menino que não era nada, que ninguém valorizava, que estava esquecido, que tinha abandonado todos os princípios e valores durante toda uma vida, vai para um centro de recuperação. Conhece a Jesus, entende que esse é o caminho, entende que essa é a decisão mais acertada, abre o coração para Jesus Cristo, recebe uma palavra, anos depois se lança num sonho, num projeto. Hoje eu estou aqui de frente para você, num dos ministérios mais prósperos do Brasil, podendo falar minha história, Lucas. Isso é só Deus para fazer. Só Deus. Quando eu olho para a minha fotografia do passado, e de vez em quando eu não viro para trás, mas eu olho no retrovisor para ter uma referência e lembrar que daquele lugar foi Deus que me tirou. E tudo que aconteceu na minha vida, graças a Deus, foi para que o nome dele fosse glorificado. A gente está ali na política, mas eu sei que isso é um estágio. O que Deus tem é muito maior. Salvar uma vida, ajudar uma pessoa, estender a mão para alguém que precisa, é um ministério que não tem comparação. Político eu estou, pastor eu sou. Servo de Deus eu sou. Então, político um dia deixo de ser, mas servo de Deus a gente continua a vida inteira. Amém, amém, amém. É muito lindo todo o testemunho do Senhor e eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo que talvez tenha alguém até na família, ou talvez essa pessoa que está assistindo é alguém que passa hoje pelo que o Senhor passou lá atrás, né? Na dependência das drogas e tudo mais, mas eu estou aqui hoje com um exemplo vivo, um testemunho vivo do como Jesus ele pode transformar, né? A palavra de Deus fala que Deus ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são. Assim como Deus ele mudou, transformou a vida do vereador Ricardo Almeida, ele também pode mudar e transformar a realidade de qualquer pessoa. Um detalhe interessante, você falou uma coisa agora, eu me lembrei. Eu tenho um amigo que disse que eu tenho que escrever um livro. Ele já tem até o nome do livro, A Mulher da Janela. E por que A Mulher da Janela? Porque lá, há muito tempo, contando testemunho, eu falava da minha mãe. Minha mãe me esperava na janela de casa, orando, pedindo a Deus para que eu voltasse. Então eu chegava de madrugada, né, e minha mãe estava na janela. Enquanto eu não chegava, ela não deitava. Olha que sofrimento. Talvez tenha mães hoje aqui pensando assim. Talvez tenha irmãos de pessoas que vivem na dependência, ou estão na criminalidade, estão afastados dos caminhos do Senhor, que parecem não ter jeito. Eu era alguém que parecia não ter jeito, mas por causa de uma mulher numa janela, orando e clamando a Deus, a minha vida foi transformada. Então não desista de clamar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu irmão, aquele que ninguém acredita, porque como você falou, as coisas loucas é para confundir as sábias, e as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Então, Deus transforma vidas, não foi no passado, não foi ontem, Deus transforma hoje. Amém. Então, continue acreditando, continue orando, porque a resposta vem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então, a vontade de Deus é que essa pessoa que está nas drogas, que está na criminalidade, que está distante dos caminhos do Senhor, a vontade de Deus é que ela seja salva. Então, creia e persevere, porque a minha mãe creu e perseverou. Foi difícil para ela, mas hoje ela colhe os frutos disso. Amém, amém, amém. Vereador, e hoje, atuando na política, quais são os maiores desafios que o senhor tem? O grande desafio na política, Lucas, é porque a política é construída de consenso. Então a política é a maioria. Então a gente tem pessoas que pensa completamente diferente daquilo que a gente acredita, dos valores que a gente cultiva. E você conseguir ter consenso num ambiente desse é um ambiente difícil. Sim. Então é muita sabedoria, requer muita paciência, resignação, requer um exercício diário de compreensão do outro. E esse é um grande desafio, é você saber se situar diante de situações adversas, porque vira e mexe a gente está sendo atacado. Vira e mexe eu sou o intolerante, vira e mexe eu sou a pessoa que discrimina, mas na realidade não é nada disso, é somente por um posicionamento. Quem é discriminado somos nós.
quando eles brincam e falam da nossa fé, chacotam. A grande questão é que a gente sabe que tem um Salvador que nos protege, a gente não vive no vitimismo. Sim. A gente arregaça a manga e diz, não, eu vou continuar trabalhando, fazendo aquilo que devo fazer, porque tenho certeza que estou no caminho certo, respeitando todas as pessoas, respeitando ali todos os pensamentos diferentes, mas me posicionando de forma que honre e agrade a Deus, porque eu não estou ali para agradar a homens, Sim. eu estou ali para fazer a vontade de Deus. Esse é um grande desafio. Nós estamos ali, Lucas, diante de um cenário, numa cidade que a gente sabe, né, a dificuldade que a gente tem com a violência, a dificuldade que a gente tem com, muitas vezes, a falta de oportunidade para o jovem. Eu criei um projeto, se você me permite falar, todos os meus projetos eles partem de um problema que eu identifiquei. E esse projeto é porque eu fui procurado por uma amiga que o filho se formou em medicina e não conseguia emprego. Porque ele chegava nos hospitais e nas clínicas, as clínicas queriam alguém com experiência. E ele, então, não conseguia ter a experiência. E a pergunta que eu fazia é aquela pergunta do ovo e da galinha que nasceu primeiro. Ou seja, ele não tem experiência porque não tem oportunidade, ou ele não tem oportunidade porque não tem experiência. E aí eu criei um projeto que a prefeitura, nas empresas conveniadas, que recebem recurso da prefeitura para prestar serviço médico, 10% das vagas de toda a área de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, né, todas as áreas de saúde, médicos e afins, seja destinada para jovens recém-formados. Porque eles precisam ganhar experiência, eles só vão ganhar experiência se for dada a eles a oportunidade. Outro projeto que nós criamos e que hoje você vê aqui até na frente no viaduto, aquela tela de proteção dos viadutos e nas passarelas é um projeto meu, visando proteger as crianças. Eu, um dia passando de carro, eu vi uma criança solta, a mãe ia na frente falando no celular e talvez a criança... Sim. Em algum momento ela se distraiu, a criança estava solta, não caiu, não aconteceu nada com aquela criança, mas podia ter acontecido. Mas na hora me acendeu um alerta. Poxa, essa criança ela podia ter se distraído, escorregado, caído da passarela e ela certamente teria tido um problema grave, né? Morreria, porque além de cair, a passarela geralmente está em cima de vias de tráfego. E aí eu criei esse projeto para que a prefeitura coloque tela de proteção tanto nas passarelas quanto nos viadutos. E hoje a gente vê, graças a Deus, esse projeto sendo realidade. Fizemos projeto para fibromialgia. Então temos alguns projetos e sempre partindo desse princípio de identificar problemas e trazer soluções para a população. Sim, entendi. E eu observo muito nas redes sociais, como eu falei, né, acompanho sempre, que o senhor também está sempre nas comunidades. Né? Além de estar lá dentro, resolvendo a parte burocrática que existe, né, os papéis, também está sempre ali nas comunidades. É muito difícil conciliar as duas coisas? Lucas, eu costumo dizer o seguinte, o ar-condicionado do gabinete não vai transformar a vida de ninguém. Se eu ficar no gabinete de paletó, de gravata, como estou hoje aqui, e sentado dentro da minha cadeira ali, eu não vou conseguir ouvir as pessoas, eu não vou conseguir identificar os problemas, eu não vou poder levar soluções. É na rua. É em loco, é ouvindo as pessoas, é andando na comunidade que a gente começa a até desenvolver a empatia de se colocar no lugar do outro. Tem um lugar aqui muito próximo, no Centro Financeiro de Salvador, numa das áreas mais caras de Salvador para se comprar um terreno, que é no bairro de Saramandaia. Fica muito próximo do Detran, aqui do outro lado. Eu cheguei em Saramandaia em 2014, 2015, eu não tinha ganho aquela eleição. Não tinha muito o que fazer, mas quando eu ganhei a eleição eu voltei. E comecei a andar no bairro e eu percebi uma coisa, esse bairro tinha locais que não tinham saneamento básico. O nome já diz, básico. Ou seja, é o mínimo que uma pessoa pode ter. Sim. As pessoas não tinham isso. Ruas não asfaltadas. Quando chovia, o pai de família, a mãe de família que trabalhava, tinha que ir carregando o sapato, melar o pé todo na lama, lá na frente lavar o pé para calçar o sapato. Ou chegar no trabalho todo sujo de lama. Não tinha iluminação decente. E nós começamos a levar dignidade para esse local. Eu estou citando esse, mas tem vários outros. Sim. Mas por que eu consegui
fazer isso, porque eu fui in loco, fui presente lá e identifiquei. Eu vi até o Bispo Bruno fazendo uma visita a uma ovelha. Eu fiquei tão feliz naquele dia, porque isso certamente faz nascer, ele já tem isso na essência dele como cristão, mas faz nascer a percepção de que a gente está olhando para as pessoas. As pessoas precisam ser notadas, percebidas. E o que eu fiz em Saramandaia foi notar, perceber e me colocar à disposição para ajudar. E de que forma? Levando obras e serviços públicos. Então, levando o saneamento básico. Fomos à Embasa, protocolamos o pedido, cobrei, não foi fácil, foi uma luta. Parece que foi simples assim, fazer um documento, assinar e resolveu. Não, foi uma luta, mas nós fomos e conseguimos. Hoje o bairro de Saramandaia tem toda iluminação em LED. Hoje o bairro de Saramandaia tem 2 campos de futebol com grama sintética. Hoje o Saramandaia tem a maioria das escadarias refeitas. Pode ter uma ou outra precisando de ajuste, porque são várias, né? É um morro, então a gente acaba tendo muito acesso por escadaria, mas a gente fez várias. Nós implementamos todo o recapeamento asfáltico e nós conseguimos levar dignidade. Fizemos isso na federação, fizemos isso em toda a federação ali na área que eu atuo, no Bate Coração, que é uma região de Paripe, lá no subúrbio ferroviário, onde a gente tem uma atuação também muito forte. Levamos o Morar Melhor, levamos o Minha Casa Legal, que é da escritura. Tem coisa mais digna para um cidadão que luta para construir a sua casa do que ter o terreno de posse da sua casa. Saber que aquela casa dele não é uma invasão, não é um lugar que ele não tem dono. Não, ele tem ali. Para um pai de família, isso é muito simbólico e significativo. Sim. É um programa da prefeitura chamado Minha Casa Legal, e eu levei isso para o Bate Coração, e nós ali temos feito um trabalho também digno. Mas por que esse trabalho? Essa é a sua pergunta. Como é conciliar? O desafio, Lucas, é estar na rua, é ouvir as pessoas. Alguém perguntou: vereador, como é que vai ser essa eleição? Uma eleição difícil? Eu disse: não, é uma eleição desafiadora, não é difícil. Eu olho para trás e digo o seguinte: eu só não me arrependo de nada que não fiz, porque eu não fiz o que não deu para fazer. Então, durante 4 anos eu trabalho. Eu não chego para trabalhar na véspera da eleição. Eu não chego para mostrar que faço alguma coisa faltando 2, 3 meses para a eleição. São 4 anos de trabalho. Agora, o que eu digo para o povo, onde eu atuo, é: analise o que eu fiz, e se eu fiz dentro daquilo que você espera de um representante, faça valer o seu voto. Se não, você tem toda a liberdade. Então, a gente tem que olhar para trás e identificar isso. Nós estamos trabalhando, eu sou pago para trabalhar, mas eu faço isso. Então, quando você faz com amor e paixão, eu aprendi durante a minha passagem pela vida, mercado financeiro, eu aprendi, Lucas, uma frase com um amigo meu: faça o que você gosta. Não, trabalhe com o que você gosta e nunca precisará trabalhar. Eu uso sempre essa frase. Porque não é que você não vai trabalhar porque você vai ficar em casa assistindo Netflix com o pé no sofá. Não, é porque vai ser tão prazeroso o que você faz que nem vai parecer trabalho. Vai parecer que você está... É assim que eu saio. Sim. Saio feliz, saio alegre. Quer me ver feliz? Me chame para ir na comunidade para ver um problema. E acima de tudo, porque o senhor entende que existe um propósito maior por trás de tudo isso. Perfeito. Né? Existe um chamado por trás de tudo isso. Perfeito. Né? E é o que faz toda a diferença. Quando a pessoa ela entende que ela está em algo para cumprir um propósito maior, um propósito de Deus, um chamado, isso faz toda a diferença. Né? E que cada pessoa que está assistindo a gente aqui, seja qual for a sua área, eu estou aqui com o senhor que é um vereador, mas seja qual for a sua área de atuação, nós somos cristãos, aonde nós estamos inseridos é justamente para sermos luz naquele lugar, né? Para fazer a diferença. Então, aonde você atua, seja na área da saúde, seja em qual área for, que você possa ser luz, ser a diferença, como o senhor tem sido, né? Para a glória de Deus. Perfeito. O objetivo é exatamente esse. Você foi assertivo. Dizem que um grande pregador do século passado foi perguntado por um sapateiro o que é que ele faria. O sapateiro perguntou: o que é que eu faço para agradar a Deus? E esse pastor, né? Talvez ele esperou que o pastor dissesse: jejue, faça tantos tempos de oração. Não que isso seja errado, isso é certo e necessário. Mas aquele pregador olhou para ele e disse assim: faça bons sapatos, venda por um preço justo
e você estará agradando a Deus. Ou seja, onde quer que você esteja, você pode agradar a Deus. E foi o que você acabou de falar, Lucas. Você está na área de saúde, você é professor, faça com dignidade aquilo que você faz. Faça do seu trabalho o seu ministério. Seja um agente de Deus fazendo o que você faz. E certamente Deus, através da sua vida, alcançará outras. O problema é que a gente quer pregar com a boca, mas as nossas atitudes não querem pregar o que a gente prega com as palavras. As nossas atitudes têm que andar em consonância com a nossa pregação. O poder do testemunho, né? Às vezes o testemunho vai falar muito mais alto. Vereador, estamos caminhando aqui para o fim do nosso podcast. Que pena, rapaz. Que pena, estou empolgado. Agora imagine, que desafio para Lucas. Pastor e vereador, duas profissões que quando pegam no microfone para soltar não é fácil, né? O político e o pastor. E ele me entrevistando, mas Lucas, foi um prazer enorme estar aqui com você, viu, meu amigo? Prazer meu, muito obrigado. Quem sabe em outro momento a gente grava mais, falando mais. Ótimo. Mas muito obrigado por aceitar esse convite, estar com a gente aqui hoje. É uma honra, eu tenho certeza que esse episódio vai falar muito ao coração de muitas pessoas, né? Acima de tudo, pelo testemunho que é a vida do Senhor, né? Da transformação que Deus ele pode fazer, o Senhor é a prova viva disso. Que Deus ele continue usando a vida do Senhor como pastor, como político, e tamo junto, em nome de Jesus. Se eu quiser deixar um recado, deixar as redes sociais também para quem estiver assistindo seguir, acompanhar. Pronto, ótimo. Obrigado mais uma vez, Lucas. Me sinto muito honrado, feliz. É um ministério que é uma referência para o Brasil, como eu disse. Aliás, para o mundo, né? Porque através das redes sociais se alcança o mundo. E estar aqui hoje é uma honra e eu reconheço isso. Então, minha gratidão a todo o ministério, tá? Amém. Quero dizer a você, jovem, que você busque os bons exemplos. Coloque sempre Deus no seu coração e na frente das suas decisões, porque certamente fazendo assim, ainda que pareça que não deu certo, como comigo no primeiro momento parecia que não tinha dado certo, você vai ver que no final você terá um final feliz. E quero deixar aqui também as minhas redes sociais, ricardoalmeida.ba lá no Instagram, @ricardoalmeida.ba. Segue lá, acompanha o meu trabalho e pode dar sugestão, pode fazer crítica, pode fazer alguma reivindicação da sua rua, do seu bairro. Né? Não quer dizer que eu consiga atender todos, porque a gente já tem que ser muito sincero, eu sou muito honesto com as pessoas, a gente não cria expectativa, mas aquilo que tiver ao nosso alcance a gente fará, e fará com muito amor e com muito zelo, como disse aqui, fazendo com que a nossa pregação seja acompanhada pelas nossas ações. E mais uma vez, meu amigo, que honra, que prazer estar aqui no grande podcast, seu jovem, viu? Deus te abençoe. Amém, amém. É isso, gente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Caso ainda não tenha se inscrito, vai lá no botão de inscreva-se lá embaixo, deixa seu comentário, deixa lá seu like, compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Até a próxima, Deus abençoe. E a gente termina aqui dizendo uma frase, vamos ensaiar. A frase é assim, somos felizes porque temos Jesus. Pronto. Vamos lá para a câmera, vamos lá. Nós somos felizes porque temos Jesus. Deus abençoe. Valeu, gente.